Você quer aprender a fazer um cenário instagramável para encantar os convidados da tua festa? Vem com a gente, nós vamos te ensinar como transformar a sua festa num cenário luxuoso com os balões vintage das Balões São Roque. Hoje nós iremos fazer um cenário instagramável com os balões vintage da São Roque e eu quero mostrar para vocês as cores que a gente vai utilizar. Nós vamos usar o Lilás Primavera, nós vamos utilizar que tem na numeração 11 e 9, nós vamos utilizar o Pacific Green que tem no 11 e no 9 e agora nós vamos utilizar também o Azul Quartz que tem na numeração 9, 11 e 16 polegadas. Vem acompanhar com a gente todos esses detalhes incríveis que vai ficar essa produção. Vamos dar início à montagem do nosso cenário instagramável. Eu já estou com meus clusters inflados, inflei com variedades de tamanho para ter um movimento legal no meu arco. E agora eu vou fazer tufinhos usando 2 clusters de cada cor. Como a gente tem o nosso ninho já posicionado no lugar, vai ficar bem fácil de eu conseguir montar uma estrutura para esse cenário de foto. Utilizando a própria estrutura dele, eu vou fazer as amarrações e vou fixar os meus balões. Primeiro nó, a gente sempre vai se atentar para que ele não venha correr e isso danificar o látex do meu balão. Então, eu vou sempre passar em todos os balões para que ele fique bem firme na hora que eu for dar a pegada e a puxada para aproximar o próximo cluster. Lembrando que eu vou trabalhar de 2 em 2. Então, com uma mão eu pego o meu cluster encaixando desta maneira, a outra eu vou puxar o nylon para criar essa proximidade entre os balões e já preencher bem os espaços, tá? Então, a gente dá uma pegada bem forte aqui. Montei o primeiro corpo e eu já posso procurar a melhor posição para fixar. Vocês reparem que existe um balão 16, eu procuro sempre deixar ele virado para frente para a gente aproveitar essa diferenciação de polegada. Eu deixei aqui praticamente uns 4 metros de nylon para que eu não precise ficar cortando vários nylon. Então a gente vai fazer aquela famosa costura no corpo, tá? Então eu passei neste ponto de fixação, vou descer. Já posso fazer mais um no meio desse corpo aqui do arco desconstruído. E com isso você já pode trazer para a posição que você quer que os balões fiquem. Vou descer, quero mais ou menos nessa parte fazer mais um ponto. Por isso que vale muito a pena a gente se atentar na estrutura que a gente vai usar. Vocês reparem que aqui ela criou uma facilidade para mim estar instalando este corpo do arco desconstruído. A sobra a gente pode deixar para depois a gente vir instalar os acabamentos e o cordão que vai decorar esse cenário instagramável, tá bom? Vamos lá montar mais um corpo agora para o outro lado. Se você estiver iniciando agora a trabalhar com os balões, nesse processo aqui eu posso te dar uma dica bem legal. Se você sentir dificuldade em montar esse corpo, você pode estar amarrando ele em algum ponto fixo, numa cadeira, essa parte daqui, ou até mesmo numa maçaneta de porta, que assim vai te dar uma certa facilidade de você travar esses balões e formar essa base do corpo do arco desconstruído, tá? Então, se você tiver dificuldade, segue essa dica aí que você vai ver que vai ficar bem mais fácil para você trabalhar e iniciar aí o seu arco desconstruído. Então, se eu coloquei de 2 em 2 aqui, 2 cluster verde, 2, eu vou seguir o mesmo processo no corpo que eu vou seguir, que eu vou instalar deste lado aqui. A diferença é que para mim ter uma base na hora de desconstruir e não carregar muito numa cor e acabar deixando outra menos. A gente vai tentar aqui deixar de uma maneira bem universal as cores para que nosso trabalho fique impecável, tá? Vou finalizar com o verde na parte de cima. Minha ideia nesse projeto de hoje é deixar de uma maneira meio transversal, para valorizar bem o nosso cenário. Então eu posso instalar ele nesta região aqui e a gente já pode, depois desse processo aqui, começar a fazer a desconstrução do nosso cenário instagramável. Agora vamos começar aqui a desconstruir este corpo e eu quero que dê a impressão que os balões estão transbordando nessa parte de cima. Então eu trancei o meu nylon, a sobra dele,
e vou fixar esse cluster nessa região aqui. E agora eu posso já começar a desconstruir o meu arco e implantando vários balões para ficar um cenário instagramável com a sensação de muitos balões e ficar uma foto bem legal, tá bom? Então vamos entrar com a próxima cor nessa região aqui. Posso colocar um verde que vai cair muito bem. Uma maneira de eu fazer uma desconstrução sem deixar que o meu arco fique muito de uma maneira sem um design é eu instalando de 2 em 2. Com isso eu vou poder separar os balões e dar mais qualidade no arco desconstruído. Então agora eu começo a entrar com duplas na região que eu quero que ele fique mais desconstruído. Como que a gente vai fazer? Repare que aqui praticamente todos os balões ficam inflados a mesma polegada. Isso é muito fácil de acontecer. E como que a gente desconstrói? Eu venho com esses 2 balões na região e vou criar pegar um ponto aqui, ó. O próprio gargalo, vou dar um nó para que ele comece a tapar. E a gente consegue dar uma desconstrução de uma maneira bem fácil e simples. Vou repetir esse processo nesse corpo. Na parte de baixo eu vou colocar um cluster porque eu quero que ele fique mais grosso nessa região, subindo um pouco mais fino, e aí eu posso entrar com a mesma cor com um cluster de 16. Onde eu quero que fique mais desenhado, eu vou colocar a dupla, tá bom? Olha só, nessa região aqui ela caiu muito bem. Facilmente eu consegui criar um design muito legal, a base mais aberta, afinando a ponta, simplesmente usando poucos balões. Galera, eu dei uma analisada no cenário e como eu quero um cenário bem cheio, eu vou criar mais um tufo de balão para a gente instalar nessa região aqui, tá? Então agora eu vou trabalhar com um cluster de cada cor. Agora sim, a gente chegou num resultado bem legal em questão de proporção de balão e eu vou criar agora as correntes, né, que alguns conhecem como corda, para a gente decorar mais ainda esse ambiente, tá? Então agora eu vou passar para você passo a passo como que vai ser criado esse efeito dela, tá bom? Se está gostando dessa decoração, deixe seu like e comente aí o que você está achando dessa composição. Pessoal, olha só, tá vendo esse resultado que eu cheguei aqui? Ficou um efeito bem bacana, tá bom? Para o nosso cenário instagramável, e eu vou ensinar você passo a passo como chegar neste resultado, tá? De uma maneira bem simples e bem simplificada para que você possa entender. Para a gente conseguir efetuar este efeito, a gente vai trabalhar com a bombinha manual. O que eu vou fazer? A gente vai inflar com 10 bombadas o primeiro balão, tá? Me acompanha aqui. Coloquei 10 bombadas nesse primeiro. A gente vai montar uma dupla. Nessa daqui a gente vai colocar 5 e vamos fazer essa junção dos 2 balões. Agora eu vou replicar essa dupla aqui 12 vezes, tá bom? Para que eu fique mais ou menos com a mesma proporção de balão que foi instalado neste cordão que está desse lado. Estou com meus balões inflados aqui na mesa e agora eu vou ensinar para vocês qual é o processo para chegar neste resultado. A gente vai amarrar a primeira dupla com o nó sempre firme. Vamos conferir se não está correndo. E agora eu vou alternando os lados. A gente vai mostrar bem de pertinho para que você possa aprender essa técnica, tá? Então, o primeiro pode ser que você sinta um pouco de dificuldade. A gente vai colocar nesta posição. E agora a gente vem alternando. Este vai para o lado, ó. E assim eu vou seguir até o final, tá? Ó. Se você puder apoiar numa mesa, vai te ajudar bastante. E aí você pode dar umas 2 voltas também para ele ficar bem travadinho. E a gente segue alternando os lados do balão menor.
Coloquei este para um lado, coloco agora o próximo para o outro, tá? Quando você sentir um pouco mais de facilidade, você já pode desapoiar da mesa. E é por isso que é muito importante que os balões fiquem inflados a mesma polegada, tá? Porque você vai reparar que ele vai começar a criar uma curvatura. E o interessante dessa técnica é que você pode utilizar para fazer várias esculturas aí, utilizando essa técnica de duplê, tá? Inclusive a gente monta o arco-íris, dá para montar bastante esculturas com balão no polvo, tá? Então eu estou dando um exemplo para você, que é uma técnica muito importante de ser dominada por um design de balão. Então conforme eu venho colocando mais balões, ele vem curvando. Por quê? A gente está alternando os balões menores, tá? Bom, o nosso cordão ficou pronto, tá? Agora eu vou procurar a melhor posição para realmente que ele possa aí complementar no nosso cenário instagramável. Nas pontas eu deixei uma sobra de nylon para que seja feita essa fixação, tá? Então aqui eu já coloquei ele num lado que eu achei que ficou bom. E agora vamos preparar mais um para colocar nessa região aqui do nosso balão verde. Espero que vocês tenham gostado dessa inspiração. Confira no nosso site todas as nossas linhas disponíveis que possam agregar nas suas decorações e deixá-las ainda mais incríveis.